Vamos usar mais um exemplo aí, seja f de xy igual a x vezes l elevado a y, onde vamos determinar a taxa de variação. Na verdade, onde aparece a palavra taxa de variação, é a mesma coisa de derivada. Então, taxa de variação ou derivada é a mesma coisa. Então, determinar a taxa de variação, ou seja, a derivada de f no ponto 2 e 0 na direção do vetor u. Então, o vetor já é unitário, como a gente vai verificar depois, o que facilita as nossas contas. Na letra B, pergunta em que direção f tem a máxima taxa de variação, ou seja, a maior derivada. Nós estamos usando um vetor na letra A para calcular a derivada. Só que existem infinitos vetores. Qual é o vetor que determina a maior derivada? É isso que está perguntando. Em que direção f tem a máxima taxa de variação? Em que direção f tem a maior derivada? E qual é essa maior derivada? Então vamos calcular nossa letra A, a primeira derivada direcional. Para calcular a derivada direcional, nós vamos calcular o vetor gradiente, que é formado pelas derivadas da função. Derivando essa função em relação a x, a gente tem o e elevado a y. Trocando o y por zero, a gente tem que f de x é igual a 1. Calculando a derivada da função em relação a y, derivada da função em relação a y vai ser x elevado a y. Substituindo x por 2 e y por 0, nós temos o 2. Então, o nosso vetor gradiente tem coordenada x1 e coordenada y2. Segundo passo é o vetor unitário. O vetor que foi dado, o vetor 1 meio e raiz de 3 sobre 2, já é unitário. Vamos só mostrar por que ele é unitário. Porque se a gente calcular o seu comprimento, ou seja, raiz das suas coordenadas ao quadrado, então fazendo 1 meio ao quadrado, fazendo raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, a gente vai encontrar raiz de 1, que é 1. Então, o comprimento do vetor sendo 1 indica que o vetor é um vetor unitário. E assim a gente pode calcular a nossa derivada direcional, multiplicando o vetor gradiente que a gente encontrou anteriormente, que é o 1 e o 2, pelas coordenadas do vetor unitário que foram dadas, 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Multiplicando 1 por 1 meio e 2 por raiz de 3 sobre 2, a gente tem esse resultado como a nossa derivada direcional. Na letra B, a gente quer saber qual é a máxima, a direção que determina a máxima derivada. É um exercício que a gente não precisa fazer conta, porque como a gente pode ver na teoria, a direção em qual acontece essa máxima derivada é a direção do vetor gradiente. E esse vetor gradiente ele já foi calculado anteriormente. Na verdade, ele é representado pelas derivadas da função. Então, como a gente viu lá na letra A, o nosso vetor gradiente é formado pela coordenada x sendo 1 e a nossa coordenada y sendo 2. Então, assim, na letra B, a gente tem que essa direção em que acontece a máxima derivada é a direção do vetor gradiente. E para saber qual é essa máxima derivada, é só calcular o módulo, o comprimento desse vetor, ou seja, raiz das suas coordenadas ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, soma-se esses resultados, aqui é raiz de 5, Então, a raiz de 5 seria o nosso resultado final, sendo aí a maior derivada, a taxa máxima de variação. Então, só consertando esse valor, então a gente tem que a nossa direção para a maior derivada é o vetor gradiente e o valor dessa máxima derivada é raiz de 5. Então, toda vez que falar de máxima derivada, está associado ao vetor gradiente e ao seu módulo.